Boa noite, exatamente 8h20, diretamente de Atlanta. Tô aqui agora nesse vídeo para mostrar como é que é a alimentação de um imigrante quando ele tem tempo para fazer uma comidinha, que não é sempre, né? Aqui, ó, comida de gente classe média baixíssima, tá? Para não falar outras palavras, mas que dá para salvar seu dia a dia. Não é uma comida gostosa, mas que vai te manter ali suas proteínas, tudo bacaninha, vai te fazer economizar e tu vai comer bem até. Tu vai comer bem. Ó, pega o arroz, tá? Arroz, botei uma colherzinha só de manteiga de alho para dar um gostinho. Tempero completo, a manteiguinha de alho que eu falei, certo? Botei uma aguinha, dei uma mexidinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tampinha dele. Não vai tampar por completo. Não vai tampar por completo. Vai chegar aqui. Ajeita no micro-ondas. Não tampa toda, deixa um espacinho assim, ó, pra ela dar uma respirada. Fecha. Cerca de... Ixi Maria. Era pra pôr 15 minutos. Cerca aí de... Esses tempos aí tá bom. Vamos deixar dar uma mexida aí, uma esquentada. E quando der lá pra 5, 6 minutos, a gente vê como é que tá. Se tá precisando de água, se tá meio duro, se não tá, como é que tá. Aí joga mais uma aguinha, vai temperando. Quando ele acabar, aí eu já venho temperando o feijão, porque o feijão é mais rápido. Então eu vou colocar o feijão, vou fazer o temperinho dele aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar. Se liga. Agora no caso do feijão, que é enlatado, eu pego, faço o mesmo procedimento. Passo um pouquinho de manteiga, bem pouquinho, só para dar um gostinho. Coloco o tempero e aí eu venho com o feijãozinho de leve, para não espirrar tudo de uma vez. Esse aqui já estava aberto porque eu tinha feito um pouco de comida com ele já. E como o feijão ele já veio, ele é bem gostoso, então não precisa temperar tanto. Vai cair até a última gota. Aí coloco um pouquinho de água, que eu vou colocar. Pera aí. Ó, Masterchef agora no bagulho. Bota aqui um pouquinho de água, porque é água da garrafinha, porque a gente não usa água da torneira. Certo? Bota um pouquinho de água. Se você não gosta com muita água, pá, não tem problema. Dá uma mexidinha pra dar uma balongadinha. De leve. Só pra dar um gostinho. E à medida que você vai fazendo, você vai temperando. Vê se ficou bom. Da próxima vez põe menos manteiga. Menos não existe, né? Menos, né? Menos manteiga ou menos temperinho. Beleza. Quando o arrozinho aqui, ó, que ainda tá fazendo, ficar pronto, tiro, põe o feijão. Feijão cerca de 4 minutos, 5 minutos tá bom. Depois que fazer isso, o arroz e o feijão vai estar pronto. Aí o que a gente pega? A gente pega o frango assado que já é pronto do Walmart. Pega o frango assado, tira uma rapa dele, corta. Cortou, bota no prato, esquenta. Beleza, aí pega uma azeitoninha, que é o canal azeitoninha, top. Depois que pega a azeitona, pega a banana. Pega a banana, fica top. Então, quando eu conseguir fazer aqui, terminar tudo, ficar bacaninha, eu volto novamente com vocês. Voltei. Deu 7 minutos, eu parei. Vi aqui que tá precisando de mais uma aguinha. Como tá muito quente, vou pegar só botar a tampa aqui. Pega uma aguinha do filtro. Dá uma completada no tanque. Show. Volta a tampinha. Sem fechar, ó. Tortinha daquele jeito ali. E volta. Agora que eu voltei, vou mostrar brevemente como que ficou. Franguinho assado do Walmart, bananinha, arrozinho, feijãozinho, azeitoninha que eu curto e refrigerantezinho. Não sei onde foi parar meu tomate. Eu tinha tomate cereja, eu lembro que eu comprei. Mas às vezes eu não botei na sacola, ou eu só pensei que comprei. Mas é assim que fica a alimentação quando você consegue fazer uma comida rápida, simples, não é tão boa quanto a comida aí da sua mãe, da sua avó que é feita no fogão. Mas porra, tamo morando sozinho, né, velho? Fazer o que? Tamo aprendendo. Então é isso aí. Básico do básico. Agora, 21h11.
falando aqui de Atlanta, Estados Unidos da América. Vou começar esse vídeo, né, é, de forma meio confusa, né? Eu havia feito um vídeo anterior a esse, porém esse vai ao ar primeiro, porque aquele vídeo que eu fiz em relação à rotina cruel de um imigrante, vida que segue, bateu quase 2.000 visualizações, 158 likes e subiu meus inscritos, tipo, 140 inscritos. Que agora eu tô com 149. Então eu venho humildemente agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo, todo mundo que deu like, todo mundo que comentou, todo mundo que se inscreveu. Rapaziada, muito obrigado, certo? Muita gente comentou aqui só pra dar um engajamento também, agradeço a todos vocês. E eu quero deixar aqui duas perguntas interessantes que me fizeram aqui. Quer dizer, dois comentários. Um é uma pergunta e outro é um comentário. Muito interessante. Como você viu aí no começo do vídeo, mostra eu mostrando a respeito de como funciona, né, fazer comida aqui. Inclusive eu já comi, tô comido. Como que funciona fazer a comida aqui quando você tá vivendo somente em um quarto. Às vezes você não tem fogão, não tem cozinha, às vezes você não tem condições, não tem tempo. Como você faz pra fazer uma comida rápida? Então eu mostrei pra vocês, porque um mano havia comentado assim no meu último vídeo que eu fiz, esse que eu comentei, do Rotina Cruel de um Imigrante, acho que é esse, que eu não pude explicar de forma detalhada como funciona a alimentação. Ele falou assim: com essa alimentação, quando começar a vir os problemas de saúde, vai gastar o dinheiro tudo em hospital. E o comentário foi do Márcio Rodrigues. Ele tá certo, pessoal. Aqui você tem que cuidar muito da sua saúde, tanto no trabalho quanto da alimentação, né? Então, por isso que eu mostrei agora de forma mais explicada como funciona quando você vai fazer comida aqui dentro da sua casa. Às vezes, quando você tá com preguiça ou não tá com muita fome, só faz um lanchinho, um pãozinho, presunto e queijo, manteiga, ovo, come e vai dormir, certo? Às vezes, não é sempre. E às vezes, quando você não tem tempo ou você come na rua, você tem várias opções de comer na rua. Tem os drive-thrus, McDonald's, as comidas que eles têm aqui. E tem também os restaurantes brasileiros, que na área onde eu me localizo, tem muito restaurante brasileiro. Atua de dia, de noite, faz almoço, janta, marmita, café da manhã só em padaria brasileira. Então aqui a gente se alimenta bem. Não é como no meu caso, quando eu estava no Brasil, que eu era garçom, trabalhava das 9 à meia-noite, durante 5 dias da semana, e 2 dias eu trabalhava meio período. Mas durante 5 dias da semana eu só tinha basicamente 2, 3 refeições diárias no restaurante. 2, 3 no máximo. Porque a gente chegava 9, almoçava 10 e meia, 11. Aí dava 6 horas, 6 e meia já almoçava de novo. Já jantava no caso, né? E normalmente só tinha essas duas refeições. Aí quando sobrava alguma comida do restaurante, a gente tava ali brocadão, mandava pra dentro, rapaz. É meio esquisito que eu vou dizer, mas em tom de piada. A comida, o cliente podia ter falado: nossa, a comida aqui tá horrível. A gente ia lá, provava. Rapaz, tá bom. Aí comia. Foda-se, você entendeu? Então aqui a nossa alimentação, quer dizer, a minha alimentação, porque quando eu faço um vídeo aqui referindo as coisas, são referentes às coisas que eu vejo, às coisas que eu vivo, ou que alguém me conta aqui que tá ao meu redor. Porque às vezes é difícil opinar em relação à vida de alguém. Mas então, sempre usem isso como referência. As coisas que eu falo é sempre em relação a mim. Porque às vezes pode ter gente que não vai entender dessa forma, né? E o outro comentário aqui, do mano. Ixi, que nome complicado. Anoract. Anoract. Tu tá aí como? E como foi parar aí? Faz um vídeo. A história é um pouco longa. Então vamos lá. Como eu vim parar aqui? No ano de 2022, meu pai, que tinha já o visto, já tinha conhecidos aqui nos Estados Unidos, amigos dele, amigo dele, não sei como, mas é amigo deles. Veio para os Estados Unidos, ficou 3 meses com visto de turista, voltou pro Brasil, falou pra mim: ó, a gente vai para os Estados Unidos em 2023. 2023 eu vim, fiquei 5 meses e meio e voltei pro Brasil, né? Essa história aí é muito longa, então, só para ser resumido, eu já tive tido uma experiência aqui quando eu tinha 18 para 19 anos, no ano de 2023, de março a setembro, que foi o período que eu fiquei aqui. Voltei pro Brasil.
quando eu voltei pro Brasil, nem passava pela minha mente Estados Unidos. Não foi uma experiência, a primeira experiência não foi uma experiência que eu gostei. Teve várias circunstâncias que não fizeram querer me voltar pra cá, certo? Porém, voltei pro Brasil, arrumei uma namorada. Plot twist, ó, já tá começando, já vamos começar a entender a história. Arrumei uma namorada, trabalhava no restaurante, sempre trabalhei no restaurante. Porém, eu trabalhei um ano no restaurante apenas em um turno, digamos assim, que era 6 dias na semana de trabalho, porém era só de terça a sexta, das 17 até meia-noite, sábado das 10 da manhã até meia-noite, domingo das 10 da manhã até 5 da tarde. Então era 6 dias na semana. Nos últimos 5 meses antes de eu vir para os Estados Unidos, eu dobrei o meu turno. Eu fiquei cerca de 5 meses, 4 meses trabalhando das 9 à meia-noite, de segunda de terça a sábado. Então, 5 dias na semana, trabalhando das 9 à meia-noite. Domingo eu trabalhava das 10 às 17 e segunda eu trabalhava das 9 às 3 e meia. Então, nos meus últimos 5 meses do Brasil, eu tava tendo uma rotina muito cansativa. Tava trabalhando muito e não tava tendo muito tempo pras pessoas, nem pra namorada, nem pra família, nem pra mim. E o dinheiro mesmo assim não rendia. Eu ganhava cerca de 6 mil reais no Brasil e o dinheiro não rendia, eu não via o dinheiro. Você entendeu? Eu não via de jeito nenhum. Não sei se eu gastava, não sei com o que eu tava gastando, não via o dinheiro. Então, antes de eu vir pra cá, com 4 meses, 3 meses, logo quando eu entrei em 2 turnos, eu ficava pensando muito, caraca, o dólar tá subindo e tal. Eu tenho uma possibilidade de voltar para os Estados Unidos, ainda eu podia voltar, então eu ficava pensando nisso. Porém, eu tinha minha namorada, que virou ex-namorada, porque como eu tava trabalhando dobrado no restaurante, em 2 turnos, só tinha tempo durante 2 dias nas semanas e era só meio período esses 2 dias da semana, ela começou a fazer o que toda mulher faria, né? Todo romance teria. Ela começou a sentir falta de tempo pra ela, então a gente tentava conversar, só que não dava certo. Então ela chegou em mim um dia, terminamos numa boa, tipo, tranquila. E quando ela terminou comigo, não passou 2 semanas, eu tinha comprado passagem para os Estados Unidos. Aí tem 2 hipóteses. Não pode fazer assim mais não. Tem 2 hipóteses que eu coloco em cena. Na minha cabeça eu não sei ao certo qual das opções foram ou se foram as 2 opções. Ou eu vim para os Estados Unidos porque eu realmente quero crescer, né? Porque eu realmente quero ter algo. Então foi por isso que eu comprei a passagem. Ou foi porque simplesmente eu levei um pé na bunda. Ou os dois. Ou os dois. Eu acredito que foi os dois. Porque eu trabalhava dobrado nos Estados Unidos, no Brasil. Dois turnos. Queria ter uma condição melhor no Brasil. Porém, é muito. É muito. Como é que se fala? É muito atrasado no Brasil. Não consigo entender, cara. Muito atrasado. Então, acontece que, basicamente, o ápice ali pra eu falar, não, eu vou pros Estados Unidos, foi a minha ex-namorada ter terminado comigo. Na qual eu tentei fazer as coisas por ela, mas eu também pensava muito em mim, muito nos meus objetivos, muito no meu foco. Acabei deixando de pensar um pouco nela. E então foi por isso. Eu fiquei triste, muito triste por ela ter terminado comigo. Não transpareci a ninguém, não transpareci nem a ela. Pode ser até um choque pro pessoal da família que vai estar vendo isso. Que eles jamais vão falar assim, ah, para, não. Eu me exilei nos Estados Unidos simplesmente para tentar fugir dos meus sentimentos, fugir dos meus pensamentos. Tentar conseguir algo pra mim, já que mesmo eu sendo um esforçado, trabalhando, faculdade, tentando crescer, eu me sentia que, mesmo eu tendo todos esses esforços, a mulher que eu amava, ela me deixou mesmo com todas essas qualidades. Lógico que não havia tantas qualidades, também tinha defeitos, mas basicamente
Eu me senti impotente. Falei, caraca, velho. Mesmo eu tendo. Lógico que eu só tinha um carro, uma moto e mais nada. Não tinha mais nada, um carro e uma moto só. E. Então eu falei assim, ah, cara. Ela não deu valor em mim. Foi o que eu imaginei, né? Às vezes deu. É difícil a gente comentar a respeito disso, que é algo muito extenso, é muito sentimento, é muita coisa que aconteceu. Não vou falar que ela tá certa ou que tá errado, ou que eu tô certo ou que eu tô errado, porque pra mim essa percepção de certo e errado nem existe, cara. Então, quando ela terminou comigo, passou 2 semanas. Comprei a passagem, falei com meu pai, tudo certo, aprovou a ideia. Conversei com os amigos que eu já tinha contato aqui, da última vez que eu havia vindo. Falaram, não, pode vir e tudo mais. E parece que, cara, tudo foi se encaminhando da maneira que devia acontecer. A menina terminou comigo. Comprei a passagem, consegui vir, consegui emprego, consegui moradia, consegui tudo bacaninha, rapidinho. Então, muitas das vezes acontece algo ruim com você e vem com um propósito muito maior. Sempre enxerguei as coisas dessa forma. Então, dessa vez, eu optei por focar somente em uma coisa, não em duas ao mesmo tempo. Quero tentar ser alguém, ter uma namorada. Eu podia ter trocado o restaurante lá, o turno que eu tinha, os 2 turnos que eu tinha por um turno e ser feliz. Digamos assim, ser feliz. Ou eu fiz o que fiz. Abandonei essa possível felicidade, seja momentânea ou não, seja sintética ou não, pela liberdade. Liberdade financeira, se você quiser interpretar essa parte. Eu interpreto que liberdade pra mim é igual a dinheiro. Liberdade pra mim é igual a dinheiro. Resumidamente falando. Então, vim me exilar nos Estados Unidos, vim fugido dos meus próprios sentimentos, meus próprios pensamentos, para que eu não me corrompesse tanto. Porque por mais forte que você que está aí atrás da câmera seja, você sempre terá um ponto fraco. Você sempre será fraco em algo. E essa foi a minha fraqueza que eu não consegui suportar. Por isso que eu vim embora. Simples. Aí muita gente agora vai. O que vai acontecer? Vai zoar. Vai zoar, vai falar que eu sou corno, que não sei o quê. Mas, basicamente, apenas isso que aconteceu comigo. Foi um. Eu já tava pensando um pouco em ir para os Estados Unidos, mesmo estando com ela. Mas não era uma ideia que eu levava pra frente. Mas quando ela terminou comigo, não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Você entendeu? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Não sei se eu vou colocar primeiro essa parte do vídeo ou a parte que eu tô fazendo a comida ali, basicamente mostrando. Ou não sei se eu vou colocar essa parte primeiro ou a parte que eu fiz a comida no final, ou vice-versa. Deu pra entender, né? Mas agradeço aí, galera, todo mundo que fortaleceu lá no último vídeo, viu? E sempre que vocês puderem, manda um comentário aí, tá? Eu sempre respondo o comentário lá de vocês. E é isso. Valeu, se cuidem.